Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se existem gringos no Corinthians insatisfeitos com o trabalho de Vanderlei Luxemburgo e principalmente pela ausência de treinos táticos. Vou te falar também o que houve com o Renato Augusto, vou te explicar qual a situação do camisa 8 do Timão. E tem uma situação que eu vou explicar que é quase inexplicável. Vou te trazer bastidores do que aconteceu com o Cantillo. Ele mesmo, Cantillo, o colombiano que sumiu. Tudo isso nesse blend que ainda tem o Santos, uma briguinha novamente entre goleiro João Paulo e atacante Soteldo. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem o patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo aqui, desde o início do canal, os números comprovam. E você também pode acessar a Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, gazetasp.com.br, para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E claro, não vai faltar no nosso blend de informações o rei do café. O rei do café, meu amigo. Vitinho está lá em Miami, levando o rei do café para Miami. Vocês acreditam? Ó, lojareidocafé.com.br, café do setorista, tá? Em caixa alta, 10% de descontos para você tomar o melhor café do Brasil, tá? Ó, 100% arábica para cima, hein? 100% arábica gourmet especial. Peça o seu pelo delivery, tá bom? E tem as cápsulas que são maravilhosas também lá do Rei do Café. lojareidocafé.com.br, 10% de descontos para você tomar o verdadeiro café, tá certo? Vamos começar falando do Santos, já que o Rei do Café é de Santos e o Diário do Litoral também. Você sabia que o Santos multou o Soteldo? O Soteldo, o grande público, o torcedor corintiano que me acompanha, ficava às vezes sugerindo o Soteldo. Eu falo, isso aí é encrenca, velho, hein? É encrenca. Ele foi afastado pelo Paulo Turra, né? Agora, sob o comando do Aguirre, já está dando problema. O Santos multou o Soteldo porque entendeu que a expulsão dele foi um ato de indisciplina, tá? Por quê? Né? Eu vou ler aqui um trecho da súmula, né, do árbitro Leandro Voaden. Ele marcou uma falta contra o Santos, né? O Soteldo reclamou bastante e claro, né, falou alguns palavrões para o juiz. Aí ele aplicou o amarelo com a insistência, o Soteldo não parou, ele foi lá e meteu o vermelho, tá? Tá assim na súmula, ó, expulsão com cartão vermelho, direto, por após receber um cartão amarelo, proferir as seguintes palavras: faz tempo que apita só contra nós, né? C, 3 pontinhos. Porque eu não falo palavrão, não sou como esse, né? Enfim, esse camarada aí. Depois vai para aquele lugar, né? Vai se, né? Então, esse é o nível, né, dos jogadores que atuam, né, por aqui, enfim. Tem gente que vai falar que é normal, é futebol, tal. Meu irmão, não dá, velho, não dá. E o cara prejudica o clube, vai desfalcar o Santos na partida contra o Cruzeiro, no próximo dia 14, uma quinta-feira, na Vila Belmiro. Então ele desfalca, né, o Santos nessa partida, um jogo importante. Depois solta aquelas notinhas, queria pedir desculpas, foi um momento muito quente pelo resultado. E o João Paulo, na saída de campo, desceu a lenha, meu irmão. Falou que ele deveria ter pensado no próximo jogo, porque o Santos não empataria a partida. O João Paulo deixou isso claro. O Santos perdeu para o América Mineiro por 2-0. Está na zona de rebaixamento. E ele falou, ele tinha que ter pensado no próximo jogo em casa contra o Cruzeiro. Enfim, o João Paulo não alivia para ele não, os dois não se dão muito bem, e por causa desse ato de indisciplina, a relação vai piorando, né? Enfim, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo sobre esse caso, deixa o likezão e vamos falar do Corinthians agora no Blend. O que aconteceu com o Renato Augusto? O Renato Augusto desfalcou o Corinthians no derby, né, empatado por 0-0, que derby maravilhoso, né, que o Corinthians empatou com o Palmeiras por 0-0. Tem gente que acha o máximo. Nossa, empatamos com o Palmeiras pelo, né, conversei com meu amigo Rodrigão
lá do parque, lá do Parque das Nações, ele falou, não, se vê o nosso time e o deles, foi até que jogamos bem, jogou nada, o Corinthians não jogou nada, tá? Então, olha só, o Renato Augusto, esse não entrou em campo, ficou nos camarotes, enfim, por quê? Porque o Renato Augusto, gente, só para vocês entenderem bem, o Renato sofreu um edema muscular na coxa. Sabe quando foi esse edema? Foi na partida contra o Goiás. E aí, né, não precisam me chamar de gênio, tá bom? Não precisam me chamar de gênio. Porque antes do jogo contra o São Paulo, mas tudo bem que isso é um debate, eu vou trazer isso mais para o Café da Fiel. Antes do jogo contra o São Paulo, o Corinthians enfrentou o Curitiba e eu falei que desnecessário colocar o Renato Augusto em campo, já que o Renato tem alguns problemas. Mas enfim, eles não aprendem, eles são gênios e maravilhosos, né? Aí colocaram o Renato contra o Goiás. Só que o Vanderlei pôs o Renato para treinar de tarde, treino físico, porque não ia colocar o Renato para jogar contra o Goiás. E aí é que aconteceu toda a briga com o Maziotti. E aí o que acontece? Ele joga, sofre um edema, vai para o sacrifício contra os Estudiantes, deu para ver que ele não estava legal e não jogou bem, e trata, né, para tentar jogar o derby, até daria para jogar igual jogou contra os Estudiantes, tá? Foi isso que me passaram. Até do jeito que jogou contra os Estudiantes, daria para jogar contra o Palmeiras, mas aí acharam melhor, falando, então melhor não, já tem uma crise que é pública, vamos falar, olha aí, quem tem razão, quem não tem, e aí deixaram o Renato de fora. Então, o Renato tem tudo para voltar na partida contra o Fortaleza, na próxima, não nessa quarta-feira, na outra, né? Tem a parada aí agora, não vai ter nem jogo nem no meio de semana, nem no final de semana. Contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, ainda não são os jogos, né, decisivos, semifinais da Sul-Americana. Então é isso, gente. Queria explicar para vocês, né, que houve essa discussão, joga, não joga, acharam melhor ele não jogar, até por toda a polêmica, já que envolveu aí o Renato Augusto. Eu trouxe uma informação importante, vocês pegaram aí no blend passado, que o Vanderlei acusa o Maziotti de não dar informações corretas, tá? De não passar exatamente o que está acontecendo. E o Maziotti, todo mundo já sabe qual é a insatisfação dele de colocar os atletas, né, que não estão 100%. Então, a treta continua, mas eu queria te explicar o que está acontecendo com o Renato, deve voltar contra o Fortaleza, tá bom? Comenta aqui embaixo. Vou falar de gringos agora, né? Vou começar com o Victor Cantillo. O que aconteceu com o Victor Cantillo, hein, gente? O que aconteceu com o volante colombiano que foi contratado, né, pelo Corinthians e não joga futebol há muito tempo, né? Eu peguei aqui os números do Soteldo, não, do Cantillo, só para vocês entenderem. Ele tem só 7 jogos em 2023, tá? 7 partidas em 2023. 2 somente como titular, tá? Então são 7 jogos, 2 como titular. O último jogo dele, você lembra quando foi o último jogo do Cantillo? Foi um dia depois do meu aniversário, no dia 19 de abril, contra o Argentino Júnior, tá? Em casa, pela Copa Libertadores da América. Ele jogou nesses 7 jogos 277 minutos no ano, tá? Equivalente a menos aí de 4 partidas. Então esses são números bem ruins aí, bem, né, do Cantillo na temporada. Os jogos que ele atuou esse ano: Argentino Júnior, Cruzeiro, Liverpool, né, o Liverpool do Uruguai, o Guarani, né, aí vem Campeonato Paulista, que ele jogou mais com o Lázaro, Guarani, Inter de Limeira, Água Santa e Red Bull Bragantino, tá? 0 gols, 0 assistências. Esse é o Cantillo, né, da massa, tá bom? O que a minha fonte falou foi o seguinte em relação ao Cantillo, por que ele não joga, tá? Olha só, vou até ler para vocês aqui o que a fonte me disse, tá? Do Cantillo. Ele sempre sente muitas dores, tá? E nunca está pronto para uma sequência de jogos. Perdemos a confiança nele. Então, essa é a situação hoje de Victor Cantillo, tá? Todos perderam a confiança nele, ele treina, enfim, não está treinando separado, mas perderam a confiança porque ele vive com dores e aí não está pronto para uma sequência de jogos, perderam a confiança e não utilizam mais o Victor Cantillo. Cantillo chegou ao Corinthians em 2020 a pedido do técnico Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes que havia conquistado a Sul-Americana pelo Atlético Paranaense e enfrentou o Júnior Barranquilla, né,
na decisão, e o Cantillo deve ter se destacado naqueles jogos, ele ficou encantado, pediu o Victor Cantillo. O Corinthians comprou o Cantillo por 70% dos direitos econômicos dele. O Corinthians pagou 3,5 milhões de dólares, meu amigo, equivalente na época a 14 milhões aí de reais, tá? E, enfim, a diretoria esperava, né, pelo menos conseguir aí, recuperar esse valor ou parte, mas não, né? O Cantillo tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, não apareceu nenhuma proposta, deve ficar aí no timão e sair, né, de graça em dezembro. Esse é Victor Cantillo, tá? Falando ainda de outros gringos no Corinthians, né? Uma informação que eu trouxe para vocês no ao vivo, mas foi lá para o meio do pós-jogo, e talvez você não pegou, e eu fui buscar mais detalhes, tá? Alguns jogadores, né, estrangeiros, não só os estrangeiros, mas jogadores também brasileiros, estão incomodados com a metodologia de trabalho do Vanderlei pela falta de treinos táticos. Só que os estrangeiros são os que mais reclamam, tá? Eles têm sentido muita falta realmente do trabalho tático. Isso acabaram me passando. O Bruno Mendes é um deles, o Fausto Vera principalmente, tá? O Fausto Vera realmente está incomodado com isso. É um jogador que ele é bastante tático, né? E deu certo com o Vitor Pereira e não tem rendido, né, sob o comando do Vanderlei. Foi para o banco de reservas e talvez até por isso, né, tenha comentado com pessoas, né, com os companheiros dentro do Corinthians, essa situação. Eu já falei para vocês que a gente tem fonte entre os jogadores, né? O Vanderlei, outro dia, né, quis meio que me ironizar. Tem fonte com o jogador. Depois, 2 dias depois, vazou a questão do Maziotti. Você acha quem foi que falou, hein? Enfim, né, velho? Não vou ficar dando pistas também pro Vanderlei, porque ele não merece, né? Já que ele tem realmente que arrumar o time, não ser investigador, né? Agora, os jogadores estão insatisfeitos. Desde aquela época que eu dei a informação dos treinos táticos, uma fonte me disse que falou o seguinte: Samir, deve ter, desde aquela época, eu acho que ele só deu um, né? Ou nenhum, né? Porque se você for avaliar bem o trabalho que foi feito. Enfim, então o Vanderlei realmente está deixando a desejar na questão dos táticos e está incomodando os jogadores. E esses jogadores estrangeiros, né? Eles gostam muito de treinos táticos, tá? Eles sentem falta. E o Vanderlei, né, não faz muito parte do trabalho do Vanderlei. Ele costuma levar mais na conversa, na recuperação, tanto que deu 2 dias de folga, né? Segunda e terça, o time volta na quarta, depois folga no domingo de novo. Quer dizer, se a gente for contar aí 7 dias, em 7 dias vão ter 3 folgas, gente, tá? 3 folgas. Esse é o Corinthians. E esse sou eu que te espero às 19 horas hoje. 19 horas, entre 18h30 e 19 para o Café da Fiel, tá bom? Ao vivo, aí para a gente desenrolar todos esses assuntos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Dá uma olhada também no nosso clube de membros do canal Café do Setorista, planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada também no Quai, vídeos curtos a todo momento. Enfim, deixa o likezão aqui, bora. E te espero, tá, no Café da Fiel daqui a pouco. Deus abençoe as nossas vidas. Tamo junto, até o próximo café. Valeu.